entre os juristas nunca é a mesma. Muito bem. Nosso colega está com uma dúvida sobre classificação dos pressupostos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você hoje perdeu o sono na sua casa e verificar, imagina o seguinte, você está dormindo com a sua namorada e você olha para o lado e fala, quais serão os pressupostos processuais? Se acontecer um negócio desse, você provavelmente vai terminar o seu namoro. Você vai levantar e vai até a sua biblioteca ou pegar seus livros e verificar a diferença entre os diversos pressupostos que nós temos no ordenamento. Por que os autores classificam os pressupostos de maneira diferente? Porque nós não temos hoje no Código de Processo Civil uma sistematização destes pressupostos. Volto a dizer a vocês o que eu falei no primeiro bloco. Sobre as condições da ação, ninguém duvida. As condições da ação são possibilidade, legitimidade e interesse. Isso é perfeitamente verificável no artigo 3º, no artigo 267, inciso 6, e no artigo 295, inciso 2 e 3, e parágrafo único, inciso 3. Os pressupostos estão, as condições da ação estão lá. Mesmo aqueles que entendem que as condições da ação não deveriam existir, vocês vão encontrar uma série de autores hoje no Brasil que defendem uma completa ruptura entre as condições de ação e o mérito. Galeno Lacerda, por exemplo, alguns autores como o Luiz Guilherme Marinoni. Mas é importante que vocês entendam, goste ou não, as condições da ação estão sistematizadas no ordenamento. Mesmo que nós tenhamos copiado o direito italiano, e o próprio direito italiano, uma das condições, o direito italiano não usa, que é a possibilidade jurídica do pedido, que o seu autor intelectual, que criou as condições da ação para o nosso ordenamento, Enrico Túlio Liebmann, mudou de opinião no leito de morte e entendeu que a possibilidade jurídica não seria uma das condições da ação. Mas os pressupostos processuais não tem como nós fazermos essa distinção, porque a lei não estabelece ao certo quais sejam os pressupostos. A lei diz, como eu disse para vocês, no artigo 267, inciso 4, que existem pressupostos de existência e desenvolvimento válido regular do processo. E aí vai aquela famosa regra de classificação. Existem classificações melhores e piores? Não. Ninguém pode dizer que tem uma melhor classificação. Você pode ter uma classificação útil ou inútil. Há um jurista espanhol que diz isso. Não existem classificações certas ou erradas. Existem classificações úteis ou inúteis. Por quê? Porque eu posso classificar vocês de qualquer forma, em homens e mulheres, com sono, sem sono, enfim, loiros, morenos. É possível classificar as pessoas, as espécies, os bichos, os seres, de qualquer forma. Mas classificações úteis, aí é uma questão diferente. Isso é muito valorativo. É por isso que vocês vão encontrar hoje no mercado uma série de pressupostos, uma série de classificações diferentes. Vocês vão pegar o Sandoval Rocha, que tem um tipo de classificação, o Vídeo Batista tem outro tipo de classificação, a Ruda Alvim, que é uma classificação muito próxima do que eu estou explicando para vocês, que eu reputo a classificação mais correta. É por isso que eu parti de uma premissa sólida, para que os pressupostos fossem pelo menos isentos de crítica. Olhando para a relação jurídica, juiz, autor e réu, nós temos condição de fazer a classificação do juiz a jurisdição, para o autor a petição inicial, para o réu a citação, existência. Desenvolvimento, para o juiz competência e imparcialidade, para o autor petição inicial apta, para o réu citação válida. E acrescentamos ainda capacidade processual e postulatória. E como pressupostos negativos, aí esses como estão fora do processo, fora da relação jurídica, eles não têm relação necessária com o autor, com o réu ou com o juiz, perempção, litispendência, coisa julgada e compromisso arbitral. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos agora ao terceiro bloco, X da questão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, vamos aí para o terceiro bloco, X da questão, e vamos enfrentar duas questões que já caíram em exames anteriores e fazer um exercício aí de fixação da matéria e também verificar novas questões que não foram abordadas. Vamos lá. Primeira questão, sobre o processo, assinale a opção correta. A falta
ou nulidade de citação requerida pelo réu e indeferida, enseja nova citação. Meus amigos, se não houve a citação, ou se foi nula a citação, ou seja, ocorreu algum defeito, ou porque não houve a citação, ou porque ela não ocorreu nos ditames legais. Exemplo clássico, por exemplo, citação por hora certa em que o oficial foi 2 e não 3 vezes na casa do réu. Se foi indeferido o pedido de nova citação, se foi indeferido o pedido de nova citação, é claro que não vai ensejar uma nova citação. Então, qual que é a grande questão? Às vezes a citação foi nula. Você argumenta isso, você pleiteia dizendo, não houve citação. O juiz fala, indefiro. Então não vai ter nova citação. E mesmo que o juiz deferisse, entendendo que de fato haveria uma nulidade ou falsa citação, não há nova citação. Porque se o réu comparece no judiciário e alega uma situação dessa, princípio da instrumentalidade das formas. Então, neste caso específico, nós estamos trabalhando com uma outra questão, tá? Nós estamos trabalhando com uma outra questão, que é a instrumentalidade, ou seja, o juiz não vai mandar citar o réu. O que ele vai fazer? Fala assim, a partir de agora começa a correr teu prazo, se o juiz deferisse. Se ele não deferisse, nem isso ele terá o direito. Próxima questão. B. A conexão, por se tratar de interesse particular, depende de provocação das partes. Essa é uma das questões que mais cai em exame de ordem. Conexão, meus amigos, é matéria processual e matéria de ordem pública. O juiz pode conhecer a conexão de ofício, conforme artigo 105 do CPC e conforme artigo 301, parágrafo 4º. É interesse do magistrado, é desejo do magistrado fazer com que 2 causas sejam reunidas perante o mesmo juízo. Então, por conta disso, por força disso, nós temos a conexão como matéria de ordem pública. Certo? C. No juizado especial, existe dispensa de advogado até mesmo para recorrer. Meus amigos, aqui nós estamos enfrentando o problema da capacidade postulatória. De fato, no juizado especial existe uma dispensa de advogado, mas a lei estabelece um limite. Nas causas até 20 salários mínimos. Após 20 salários mínimos, evidentemente que o advogado deve participar do processo. Independentemente do valor, acima de 20, abaixo de 20, nós temos a exigência para fins recursais, que o advogado esteja presente. Então, para recorrer no juizado, independente do valor, que pode ser 1 salário mínimo, deve ter advogado. Tudo bem? Próxima. D. A arbitragem não pode ser conhecida de ofício. Essa é a alternativa correta, meus amigos. Então, nós temos que lembrar uma primeira questão. A arbitragem é uma possibilidade de autocomposição fora da jurisdição. Alguns vão até asseverar, poxa, mas a lei da arbitragem, a lei 9.307, ela não seria inconstitucional, porque é uma lei federal que estaria, entre aspas, diminuindo a incidência de uma regra constitucional, que é o artigo 555, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão à ameaça de direito. Mas o STF já decidiu que a arbitragem é constitucional e que se partes maiores e capazes dispuserem sobre direitos disponíveis, e é só esse que se submete à arbitragem, é perfeitamente possível terminar a cláusula arbitral. Tanto é a esfera das partes que o juiz não pode, de ofício, conhecer da arbitragem. É o que diz o artigo 301, parágrafo 4º, que diz que, tirando a arbitragem, todas as matérias processuais o juiz pode conhecê-las de ofício. Então, o que o juiz deve fazer? Ele deve aguardar a parte se manifestar sobre o assunto. Ou seja, o juiz recebeu a petição inicial, verificou que a petição inicial é inepta. Desculpe, inepta não. Verificou que existe um compromisso arbitral. O juiz deve fazer o quê? Aguardar a citação e esperar que a parte se manifeste sobre a convenção de arbitragem, artigo 301, inciso 9. Se o juiz vir que a parte alegou sobre isso, o juiz pode determinar. Ele não vai determinar a remessa para a arbitragem, ele vai determinar a extinção do processo à luz do artigo 267, inciso 7 do CPC. Então, por conta disso, a arbitragem não pode ser conhecida de ofício, porque a esfera de disponibilidade das
partes.